Balanceamento de equações químicas, correção. Dê os menores coeficientes inteiros que tornem balanceadas as equações a seguir. Esse é o exercício 1, né? Vamos lá. No primeiro membro dessa equação, nos reagentes dessa equação, nós temos dois átomos de carbono. Então, lá nos produtos, devemos ter dois átomos de carbono também. Mas só tem um átomo na molécula de CO2. Mas será que se eu tivesse duas moléculas, quantos átomos eu teria, hein? Em cada molécula tem um átomo de carbono, em duas moléculas vão ter dois átomos de carbono, um em cada uma. Agora os hidrogênios, nós temos 6 átomos de hidrogênio aqui, ó, no reagente. Lá no produto devemos ter 6 também. Tem uma molécula de H2O com 2 átomos nela. E se eu tivesse 3 moléculas? 3 vezes 2, 6. Em cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio, mas eu tenho 3 moléculas com 2 átomos em cada uma, 6 átomos de hidrogênio. Então, balanceou o carbono, balanceou o hidrogênio. Agora falta o oxigênio. Agora, para balancear o oxigênio, eu vou olhar no produto, porque o produto é onde tem mais oxigênio. Aí eu tenho que aumentar o número de oxigênio no reagente, né? Olha lá no produto, ó. Tem 2 moléculas de CO2, cada uma tem 2 átomos de oxigênio. 2 vezes 2, 4. Então aqui tem 4 átomos de oxigênio. Vou anotar aqui embaixo para lembrar, ó. Tem 4 átomos de oxigênio. E aqui tem 3, né? Tem um átomo em cada molécula, tem 3 moléculas, então aqui tem 3 átomos de oxigênio. No produto nós temos 7 átomos de oxigênio. Agora vamos olhar lá no reagente. Nessa molécula aqui tem um átomo de oxigênio. Lá tem 7, aqui tem 1, então falta 6 no reagente para dar 7, né? Para ficar igual, tem que ter 7 átomos de oxigênio aqui no reagente também. Tem 7 no produto, tem que ter 7 no reagente. No reagente só tem 1 nesta molécula aqui, então eu preciso de mais 6. Quer dizer, nesta segunda molécula aqui, precisa ter 6 átomos de oxigênio, só tem 2. Então eu preciso de 3 moléculas, porque 3 vezes 2, 6. Na letra B, 2 átomos de hidrogênio no reagente, 2 átomos de hidrogênio no produto. 2 átomos de oxigênio no reagente, 1 átomo de oxigênio no produto. Como aqui eu tenho 2, se eu multiplicar aquela molécula lá por 2, ó, 2 vezes 1 aqui, 2. Então, eu vou ter 2 átomos de oxigênio no produto. E eu tinha 2 no reagente, o oxigênio está resolvido. Mas nós mexemos no hidrogênio também, porque eu faço 2 vezes 2, 4. Eu vou ter 4 átomos de hidrogênio no produto. Precisaria, então, de ter 4 átomos de hidrogênio no reagente. Tem só 2. Multiplica essa molécula por 2, que eu vou fazer 2 vezes 2, 4. Vou ter 4 átomos de hidrogênio no reagente também. Letra C. NaCl2, NaCl. No reagente, nós temos um átomo de sódio e 2 átomos de cloro numa molécula. No produto, nós temos um átomo de sódio e um átomo de cloro na molécula. Qual que é o nosso problema aqui? O sódio não, né? O sódio tá beleza. Tem um átomo de sódio aqui e um átomo de sódio lá. O problema nosso é o cloro, que tem 2 átomos de cloro no reagente, só tem um no produto. Então, eu vou ter 2 moléculas daquela. Na verdade, não é molécula, que isso aqui não faz ligação covalente. Faz ligação iônica, lá do primeiro ano. Doa-se elétron, o sódio perde elétron do cloro. Esse aqui é um composto iônico, um cátion e um ânion. Mas, de toda forma, funciona do mesmo jeito. O número que está aqui na frente é o número de vezes que isso aqui tudo se repete. Então, tem dois grupos desse aqui, 2 aglomerados iônicos desse aqui. 2 átomos de sódio e 2 átomos de cloro. Então, 2 átomos de cloro que já tem, aqui só tem um átomo de sódio. Multiplica aqui por 2, pronto, eu tenho 2 átomos de sódio, 2 átomos de cloro, 2 átomos de sódio, 2 átomos de cloro. Letra D, AlCl3, AlCl2. No reagente, nós temos um átomo de alumínio e 3 átomos de cloro. No produto, um átomo de alumínio e 2 átomos de cloro. Bom, precisamos ter o mesmo número de átomos de cloro dos dois lados, no reagente e no produto. Não necessariamente 3 ou 2, porque aqui não há um número que eu coloque aqui, um número inteiro que eu coloque aqui, multiplico por 2 e dá 3. Nem um número inteiro que eu coloque aqui, multiplico por 3 e dá 2. Não tem problema, nós precisamos ter o mesmo número de átomos de cloro dos dois lados. Não importa se é um número maior do que o 3 ou maior do que o 2. Se eu multiplicar aqui, ó, por 3, eu vou ter 3 vezes 2, 6. E multiplicar aqui por 2, eu vou ter 2 vezes 3, 6. Nós vamos fazer uso disso em muitos casos.
o múltiplo comum entre os dois valores. O múltiplo comum entre o 3 e o 2 é o 6. Então, você vai fazer o quê? 3 vezes 2, 6. Isso significa que essa aqui você vai multiplicar por 2, que é o índice lá da outra, e essa aqui você vai multiplicar por 3, que é o índice da outra. Quer dizer, o número de moléculas que está aqui, o coeficiente, você vai usar um coeficiente aqui que é igual ao índice daquele que você quer balancear. Você vai usar um coeficiente aqui que é igual ao índice daquele que você quer balancear. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Nós temos o mesmo número de átomos de cloro dos dois lados. Agora falta balancear o alumínio, né? Aqui ficou 2 átomos de alumínio. 2Al, que é 1, né? 1 vezes 2, 2. Então aqui eu preciso de 2. Fácil demais, só põe um 2 aqui na frente. 2 átomos de alumínio. Exercício 2. Quantas moléculas de gás oxigênio são obtidas na eletrólise de 18 gramas de água? H2O. O exercício deu que a massa molar do hidrogênio é 1, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Na eletrólise da água, nós vamos ter a molécula de água, H2O, sendo partida, sendo quebrada por corrente elétrica, e o produto disso vai ser hidrogênio, gás hidrogênio e gás oxigênio. Só que nós temos que balancear isso daqui, né? Porque nós temos H2O2 e lá tem H2O. Se eu colocar um 2 aqui, eu resolvo o oxigênio. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Sempre assim, né? O coeficiente vezes o índice é igual ao coeficiente vezes o índice. 2 vezes 2, 4, então tem que pôr um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Está balanceada a equação. Nós já sabemos que 2 moléculas de H2O produzem 2 moléculas de H2 e 1 molécula de O2. Olha o coeficiente. 2 moléculas de H2O produz 2 moléculas de H2 e 1 molécula de O2. Se não apareceu o coeficiente, ele é 1. O exercício tinha falado de equação não balanceada de eletrólise da água. Agora ela já está balanceada. É o primeiro passo que a gente dá, balancear a equação. Já está balanceada. O que mais que o exercício pediu? Número de moléculas de gás oxigênio obtidas na eletrólise de 18 gramas de água. O primeiro comparativo que nós vamos fazer. Estamos comparando aqui, ó, molécula de água e molécula de gás oxigênio obtido. Sabemos que 2 moléculas de H2O produzem 1 molécula de O2. 2 moléculas de H2O produzem 1 molécula de O2. Então, 2 mol de H2O vão produzir 1 mol de O2. O exercício deu a massa molar. A massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol e a massa molar do oxigênio 16 gramas por mol. Como nós temos 2 átomos de hidrogênio na molécula, 2 vezes 1 grama, ou 1 vezes 2. Então, nós temos 2 gramas. 1 grama para cada átomo de hidrogênio, 2 gramas de gás hidrogênio na molécula, em 1 mol de moléculas. E 16 gramas de gás oxigênio em 1 mol de moléculas. Ou seja, se eu tenho 2 mol, eu tenho 2 vezes 18 gramas. 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, 18 gramas. Cada mol de moléculas de água tem 18 gramas. Aqui eu tenho 2 mol de moléculas, 2 vezes 18 gramas. Então, significa que 2 vezes 18 gramas de H2O produzem 1 mol de O2. 18 gramas vezes 2, 36 gramas, né, de H2O, 36 gramas de H2O produzem 1 mol de O2 na eletrólise. Mas o exercício quer saber o quê? 18 gramas produz quanto? 2 vezes 18 gramas produz 1 mol e 18 gramas vai produzir quanto? Multiplica cruzado, regra de 3 grandezas diretamente proporcionais. Bom, vocês já devem ter visto que isso aqui, esse aqui de baixo é metade do de cima, né? Então aqui vai ser metade também, isso aqui é proporção. Mas vamos fazer a regrinha de 3. Multiplicando cruzado, 18 vezes 2 dá 36, então 36 vezes x é igual a 18 vezes 1. 36 multiplicando, passa dividindo, x vai ser 18 dividido por 36, dá para simplificar por 18. Então, x vai ser 18 dividido por 18, 1, 36 dividido por 18, 2, x vai ser meio, x vai ser 1 meio. Ou, quando 18 gramas de H2O sofrem eletrólise, são produzidos 0,5 mol de O2, de gás oxigênio. 0,5 mol. O exercício não perguntou quantos mol, ele perguntou quantas moléculas.
Agora nós vamos usar a constante de Avogadro para relacionar o número de mol com o número de moléculas. A constante de Avogadro diz o seguinte, que em 1 mol de partículas existem cerca de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Se nós estamos falando ali de moléculas, em 1 mol de moléculas existem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Nós descobrimos aqui que quando 18 gramas de água sofre eletrólise, são produzidos 0,5 mol de O2. Cada mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E 0,5 mol vai produzir quantas moléculas? Multiplica cruzar de novo, grandezas diretamente proporcionais. 1 vezes x é 1x, 0,5 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, ficaremos com x igual a 0,5 vezes 6 vezes 10 a 23. 0,5 vezes 6 dá 3, né? 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, serão produzidas 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás oxigênio quando 18 gramas de água sofrerem eletrólise.